os últimos treinamentos, eu acho 2 ou 3 semanas em seguida, era para eu gravar e fiz errado. Então, não Ui, você consigo, perdeu. não consigo, não consigo falar na segunda idioma, apresentar e gravar na mesma hora. Muita coisa, É, né? é, é melhor que você faça. Tá bom, já tá Tá. gravando. Bom, então, para começar, para todos, eu coloquei no chat, eu coloco a gravação nesse site, também com os slides do apresentamento, do treinamento. Eu tenho muito empatia e simpatia por vocês que têm filhos ao redor e quando você abre o microfone, eu consigo ouvir os filhos e eu entendo disso. Eu tenho 5 filhos, de 17 anos até os 6 anos, e na minha casa é uma bagunça, ah, sempre. Circo, até eu falo circo, é um circo. Ah, algumas fotos de minha família para que me conheçam um pouquinho melhor. Eu moro no estado de Arizona, no deserto. Hoje é bem calor ou quente, mais que 40 graus aqui, mas é seco, não tem muito umidade, então é um pouquinho melhor. E como o irmão Ireneu falou, eu servi minha missão no Rio de Janeiro, mas eu tenho um irmão que serviu em São Paulo e um sócio que serviu em São Paulo. Então, eu amo São Paulo também. Eu amo os paulistas tanto quanto o povo carioca. Ah, eu tenho visitado bastante o Brasil, ah, desde servir missão mais que 20 anos atrás. E normalmente quando eu venho ao Brasil, eu tenho que passar pelo São Paulo, então tenho passado em São Paulo várias vezes. Ao respeito de empreendedor, é um assunto em que eu tenho muito paixão. Ah, em fato, eu devo revisar alguns desses detalhes, porque estou no processo de começando novas empresas. Então, sempre estou pensando nessas coisas. Então, ao poder apresentar para vocês, eu estou no meio da luta e, na verdade, até eu estou começando de novo, bem do início, para relembrar todas as emoções de ansioso, animado, medo, triste, estressado, tudo no mesmo minuto. Ah, uma do, dos regras de ouro que eu falo, a respeito, eu falo mais sobre é Kaizen. Eu sempre estou lendo. Normalmente, eu leio pelo menos um livro por semana. Ah, este ano eu estou no processo de ler mais que 50 livros este ano, mas então eu digo isso porque eu sempre aplico e compartilho as coisas que estou aprendendo e lendo nesses treinamentos. Eu não estou aqui porque eu sou o autoridade de empreendedor. É que eu sei tanto quanto ao dar um treinamento ou dar um discurso na igreja ou dar ah, um, ensinar uma lição na escola dominical. Ao preparar e ao apresentar, você aprende mais, você
você melhora, você progride. E cada semana eu faço treinamentos. Eu faço pelo menos um treinamento assim por cada semana. E eu aprendo. Eu aprendo mais sobre a fraqueza da idioma, primeiramente, mas eu, eu tenho a oportunidade de compartilhar os sucessos, as falhas, as coisas que eu vejo nos outros. Eu tenho muitos sócios que já alcançaram muito, já tiveram muito sucesso. E a minha intenção hoje é compartilhar tudo isso a respeito do assunto de diferenciar o seu negócio. E, na verdade, existem muitos, mais que 100 livros a respeito desse assunto. E eu tenho muitas ideias a respeito desse assunto. Mas eu, eu, eu vou simplificar e eu prometo que cada um de vocês, independente de aonde você está no seu negócio, você está tentando decidir o serviço ou produto a começar, ou você está no meio, está dentro da luta. Eu tenho completado 3 maratonas, mais que 50 quilômetros, correndo em seguida, e foram terríveis. Mas o que eu aplico é negócio é que nem uma maratona e temos que só colocar um pé na frente do outro e continuar. E de vez em quando precisamos parar para beber água ou comer alguma coisa, mas vamos continuar e não terminar até o fim. E o fim é longe. É uma distância bem longe. Bom, eu gostaria de saber com menos a mim, 13 participantes. Você levanta a mão se seu negócio é em produtos. Quem vende produtos? E o resto que não levanta a mão, eu vou imaginar que você está em serviço. Você trabalha em serviço. Tem um em produto só? Tem mais alguém? Só um? Parece que é só Tá a bom. Kelly. Tá. Bom, esse é um exemplo só. Imagina, olhando para... Tem 3 barracas ou carrinhos que vendem fruta. E esse cara, Pedro, ele fala para o vizinho, vai me achar na rua, primeira rua. Como que eu vou achar? Bom, eu sou a barraca ou o carrinho com o posto vermelho. Ok. E a única maneira de diferenciar os carrinhos é o posto vermelho. É, é uma diferença, mas não é algo forte, poderoso, que vai separar, vai diferenciar. Eu imagino que todo mundo aqui está pensando, é óbvio, que não é uma diferença forte. Mas hoje vamos falar como podemos diferenciar. Independente, produto, só tem um que vende produto. E o resto está em serviço. Eu vou compartilhar exemplos também. Mas, para mim, tem vários
estratégias, ideias, modelos de como diferenciar. Eu vou compartilhar hoje um modelo, uma ideia. E vem desse é uma pena que não traduziu ainda, mas esse livro traz tração, eu acho. É um sistema. Bom, alguém tem pergunta? Ireneu, tem pergunta ou não? Ou Ireneu Silva, você tem pergunta ou não? Não, ok. Você levantou a mão, eu vi isso, mas tá. Esse sistema, esse livro se chama Tração, e não foi traduzido ainda em português, mas em cada empresa você tem que ter três únicos. E eu vou explicar isso. Três coisas juntado você faz que é totalmente diferente do seu competição. Talvez uma ou duas ou dois desses únicos podem ser o mesmo da competição, mas todas as três são completamente diferentes. Eu vou dar exemplos, mas você tem três únicos, três coisas, então você pode apresentar, você vai querer comprar de mim ou trabalhar comigo por causa dessas três coisas que são diferentes e mais. Então, a quarta coisa é uma garantia ou compromisso. E em serviço, a garantia pode ser difícil. Em produto, pode ser mais fácil e podemos compartilhar, resolver dúvidas se está pensando, nossa, não sei como fazer garantia ou compromisso. Eu sei que a última vez que eu dei esse treinamento, alguém falou, bom, mas não tenho todas as regras de ouro decorado exatamente, mas eu acho que é número 3, regra de ouro 3, seja bonzinho depois. Então, não quero dar garantia ou fazer compromisso porque eu preciso ser bonzinho depois, mas não estou falando em ser bonzinho em dar coisa de graça, dar produto ou serviço de graça. Estou dizendo dar valor. Você dá mais valor do que está sentindo que está pagando. E valor, você tem que pensar em valor. Até agora, alguém tem uma pergunta ou uma dúvida a respeito disso? Eu vou dar um exemplo. Um dos meus negócios, o primeiro negócio que eu comecei uma agência eu sou corretor de imóveis comerciais. E faz quase 20 anos que estou nesse campo, nesse mercado. E depois de muitos anos competindo com os outros, por que devo trabalhar com você? Bom, eu sou um cara bom, eu sou responsável, eu respondo às mensagens, eu dou grande serviço. Provavelmente alguns de vocês estão pensando, nossa, é isso que eu falo. Mas uma das coisas em serviço ou produto que é, é, é mais fácil ser um dos únicos é processo. Tem um processo melhor do que seu competição. Vou demonstrar rapidamente. Do início, ao começar com o cliente, até o fim, mapando, fazendo uma mapa do processo, cada passo, e você pode dizer para o cliente ou prospectivo, nós temos um processo de dar esse serviço.
E não me importa em qual mercado, qual campo, qual lugar, qual cidade você está, você pode ter um processo melhor do que sua competição. E pode ser uma dos três. Não tem que ser mais... É recomendado que você pense em processo e como pode aumentar a experiência que o cliente tem com a sua empresa ou com você. Tá? Vou voltar. Então, é processo. Segundo, pode ser especialidade ou experiência. Então, esses foram os três que nós falamos. Processo, experiência e cultura. E dentro de cultura, por exemplo, gostamos de conversar sobre honestidade, integridade, responsável, como se diz? Respondemos rapidamente, ou damos maior serviço. E isso pode ser uma das três. Você pode falar sobre atributos que você possui, mas não é só isso. Você não tem uma diferença só se seus clientes trabalham com você só pelos atributos. É forte, é poderoso, é essencial ter atributos fortes e necessários, mas não é tudo. E em falar de compromisso, nós dizemos, nessa empresa, dizemos que comprometemos a dar serviço de 5 estrelas no Google. E se você pode olhar, temos mais que 100 revistas de 5 estrelas. Então, quando começamos o nosso compromisso e que vamos dar 5 estrelas de serviço e se sentimos que não vamos poder dar esse serviço ou esse nível de serviço, vamos dizer, é claro que não podemos dar o serviço de 5 estrelas para você. Talvez eles esperam algo que não podemos dar. Ou eles entenderam que íamos fazer algo que não podemos fazer. Bem antes de entrar, de cobrar ou entrar ao fim do compromisso, falamos, bom, como falamos no início, só queremos trabalhar com vocês se podemos comprometer 5 estrelas de serviço, precisamos despedir ou como se diz? Despedir você do relacionamento, porque nosso compromisso ou garantia é que vamos comprometer e vamos dar o serviço que comprometemos e que você espera de nós. Essa é só uma ideia de uma empresa em que eu tenho experiência. Bom, dos 3 únicos e o compromisso ou garantia, alguém tem uma pergunta sobre isso? Sobre essa ideia, essa filosofia? E eu quero que vocês pensem agora. Você já sabe quais são seus 3. É claro para você? Sabe o que é? E se não, esse é o desafio. Esse é o seu plano de ação por este mês. Talvez vai durar 1 hora, 3 horas, nem sei. Realmente envolver e descobrir quais são os 3 únicos.
de sua empresa. Mas no fim desses 30 dias, eu tenho certeza, se você, quando você tem esses 3 únicos, a próxima vez que você conversa com cliente potencial, e você pode dizer, essas são as 3 razões. Por essas 3 razões, os nossos clientes trabalham conosco, ou trabalham comigo. É por causa do processo, da experiência e da cultura. E pode falar mais sobre essas 3 coisas. Não é porque eu estou dizendo eu sou ótimo. Eu estou dizendo por causa dessas 3 coisas. E eu desafio a cada um de vocês a achar quais são as suas, tá? Vou dar alguns exemplos em como diferenciar, porque vai ser diferente por cada pessoa, cada empresa. Essas são ideias só, não é uma lista compreensivo, localização. Então, imagina seu negócio e se alguma dessas ideias aplica ao seu negócio, anota como ideia e você pode iterar e assim no fim do mês determinar os 3 fortes únicos. E talvez daqui 6 meses você vai desenvolver e vai pensar, nossa, eu tenho um que nunca pensei que é mais forte. Então, localização, produtos, serviço, conveniência, preço. Eu não gosto muito de competir em preço, na verdade, porque o que eu acho, e eu falo isso para cada empreendedor, se alguém compra de você por causa de preço, só eles vão sair de você por causa de preço, pela mesma razão. Então, quando você sempre está fazendo promoção, eles vêm por causa da promoção, eles vão sair quando vem promoção do outro, da competição. E não cria sua empresa fundado em preço. Nossa, no início, quando eu comecei, eu aceitei qualquer preço. Eu queria começar. Então, o mesmo serviço que cobro hoje, eu não vou explicar o que é o serviço, mas o mesmo serviço que eu cobro hoje, R$ 3.050 ou dólares, eu aceitava $250, 15 anos atrás. Eu comecei dizendo, eu cobro $1.750. Não, é caro demais. O que você paga? 250. Bom, aceito, dá, vamos lá. Então, eu sei que todos nós estamos em lugares diferentes e algumas vezes você tem que só aceitar o preço. Mesmo assim que não está gerando muito lucro. Tá. Número 6, qualidade. Tamanho ou quantidade. E eu acho que isso aplica tanto em serviço quanto em produtos também. Distribuição, relacionamento. E eu falei muito sobre isso já, mas processo. Eu falo muito sobre processo. E cada empresa em que eu investo ou compro ou começo, focalizo muito em processo, melhorando o processo, porque
é assim que você pode acelerar e aumentar. Quando você tem processos excelentes, é mais fácil empregar outros, seguir o processo, do que ser como eu sou. Tratar cliente como eu trato, falo como eu falo, faça como eu faço. Isso não é muito fácil implementar quando você começa a empregar. Mas quando você tem um processo forte, claro, eficaz, é mais fácil treinar alguém em seguir o processo. Só segue o processo. Exatamente, passo a passo. Vou parar rapidinho. Alguém tem uma pergunta? Eu sempre quero parar, porque eu sei que às vezes eu fico animado e enrolado, e eu preciso explicar um pouquinho mais sobre alguma coisa. Tá tudo certo? Tá. Abriu o microfone, tem pergunta? Eu queria saber Samson. Pode falar. Eu queria saber a questão do processo, sabe, da empresa. Como é que eu poderia saber se o processo da empresa é bom ou ruim? Bom, essa é uma pergunta excelente. A primeira coisa, eu falo isso sempre, então, eu sempre, porque eu estou olhando para a Câmara do Iraneu, eu sei que ele já tem ouvido tudo isso antes, mas a primeira coisa que você precisa fazer é anotar cada passo em seu processo. Do início até o fim. E pode ser simples, como pega caderno com caneta e anota. Pode ser no computador, você pode... Tem tantos programas em ajudar isso, ou pode usar nem sei dizer, sei lá, uma lousa e desenhar cada passo, certo? Mas esse é o primeiro passo. É anotar tudo, que você sabe cada passo. Mas tá certo. O que eu faria é perguntar... Desculpa pelo barulho, porque eu estou no trabalho, tá? Não, tudo bem. O que eu faria é perguntar 3 a 5 clientes que parte do processo, que parte da experiência você recomenda que eu poderia melhorar. Eles vão dizer. E, na verdade... Sim. Mas eu não sei exatamente porquê, mas a maioria dos empreendedores não perguntam aos clientes qual parte do processo eu posso melhorar. Pergunta. Então, e se você... Vai lá, pergunta, vai. Não. O que eu queria saber é o seguinte, então, quando eu faço um pequeno questionamento, sabe, para o cliente, se o que ele está vendo, qual o tipo de relacionamento que ele está tendo com a empresa, pode facilitar muito no questão do processo. Então, né? Certo. Vou repetir de novo. Não, mas você explica um pouquinho mais. Qual é o seu negócio? O que você faz? Tá. Perdão, demora. Eu trabalho no ramo de e-commerce, sabe? Iniciei há pouco tempo. Então, eu queria ter primeiro
primeiro pilares que eu estou construindo, sabe? Então, eu já estou pegando a base de tudo e reconstruindo do começo, sabe? Então, já tem completado o serviço inteiro com um cliente ou só está no início com clientes dando serviço? Eu estou dando início. Eu estou dando meu segundo passo, praticamente. Então, agora você não, eu acho que não tem. Você não está pronto a receber esse feedback, porque você tem que completar tudo e ao completar todo o serviço e assim que você pergunta ao cliente, bom, de todo o processo, de toda a sua experiência comigo ou com a empresa, qual parte poderíamos melhorar, certo? Entendi. Ou você tem recomendação e mesmo assim que falou, bom, você demorou nesse passo, a comunicação não foi excelente nessa fase. Sim, Tudo sim. bem, você quer isso, você quer receber disso. Eu sei que o nosso orgulho diga para nós, não queremos ouvir isso, não queremos saber que temos fraquezas e falhas no processo, mas você quer saber as fraquezas e as falhas, porque é assim que você vai poder melhorar. E eu acho que clientes gostam quando você reconhece, você está certo, obrigado por me dizer, posso fazer melhor nessa parte, eu poderia ter comunicado melhor nessa fase, sim. eu vou melhorar, vamos aumentar mover o processo. Tá, ajudou? Foi. Ajudou, sim. Ok. Muito. Adriano, você tem a mão levantado. Sim, estão me ouvindo? Yes, sim. Ok. Eu trabalho numa empresa de internet e telefonia, né? E essa empresa, ela não tem processo, porque o departamento que eu trabalho é de suporte e o que acontece? Tem 2 ou 3 pessoas no departamento que eles têm a forma de, ou seja, um processo particular. É como você tinha falado, né? Fala como eu falo, faça como eu. Só que eu estou em vias de começar um novo negócio, né? Que é voltado para planos de saúde. E essa empresa é uma empresa de pessoas que já estão no mercado há muito tempo, né? Só que com as ideias muito, como posso dizer, muito da época que eles começaram. E eu estou ajudando a organizar, né? E fazer um processo. Só que é um pouco difícil porque eles têm ainda, estão presos no método anterior. E que você falou, eu anotei aqui esses 10 sugestões, né, que você passou. Se aplica aqui a questão de serviços, né? A questão de preço não, porque o preço é fixo. Qualidade sim, mas não no produto, mas sim na forma de atendimento. Relacionamento, porque é o tempo inteiro, né? Porque trata-se com o cliente. E o 10º, né? Que é o mais importante, que é o processo. Então, obrigado pelo direcionamento, porque lá vai ser necessário um processo para tirar o pedido, um processo para implantar para as operadoras, um processo para avisar para o cliente que está pronto o plano de saúde dele, né? Quando ele pode usar, e a questão de acompanhamento para ele saber fazer o uso. É isso que eu pensei para poder montar
com o processo, né? E aí vai ter que ser um compartilhamento com as pessoas que lá trabalham para que esse processo tenha uma sequência. Porque, como você falou, sem processo fica sem um diferencial, né? E o processo pode ser um diferencial muito bom para se comparar com o que tem no mercado. Que a maioria das empresas trabalha num sistema antigo, sem processo. Isso no que eu falo sobre empresas de plano de saúde. Beleza. Eu tenho uma ideia de tudo que você falou. Porque eu acho que pode melhorar o processo independente da, do negócio, Sim, independente do grupo, de tudo. Mas, imagina assim, porque quando você sabe todos os passos, sim, al- algumas vezes você ah, fica sabendo que, que é uma forma, você pode criar uma forma que você utiliza cada vez a mesma forma, certo? Ou você pesquisa no início a mesma maneira cada vez. E outra, você pode e, e isso aplica a cada mercado, porque tem tantas aplicações dessa ideia, mas o que você pode automatizar quando você sabe todos os passos e você fica sabendo, ué, eu posso automatizar essa parte, porque tem um programa que existe que pode fazer isso. Ou você pode delegar algo para alguém, para um funcionário que, que você está fazendo essa parte do processo e quando chega a essa fase você pode delegar ou pode utilizar outro funcionário para fazer ou coisas assim. Porque o que você quer também, você está tentando aumentar a experiência que eles têm com a empresa. sim. Não somente com você, mas com o que o processo faz e você tem todos os detalhes e é mais repetido. Então, cada vez, que nem o McDonald's, né? O produto pode ser independente se você for no McDonald's em Manaus ou Porto Alegre, o produto. E eu não tô dando parabéns a McDonald's, porque não, o produto não é 10, mas você recebe a mesma experiência porque eles têm processo bem clara e todo mundo que trabalha lá sabe. E você pode empregar alguém chata que trabalha em McDonald's, que tem atitude chata, mas esse é o problema de pessoal, não é em processo. Tá. Gustavo, tem pergunta? Ou Mara? Não sei se é Gustavo ou Mara. É o Gustavo. Beleza, vai lá. Tânia, eu entrei aí com mais ou menos meia hora já correndo a aula, acho que perdi bastante conteúdo, mas analisando aí um pouco essa parte de como diferenciar e alguns exemplos bons, né? Eu costumo me considerar um empreendedor nato, né? Eu já não me vejo mais como CLT, apesar de ter passado bastante ano como CLT, né? Eu sempre estou buscando por inovações e no que aplicar minhas ideias, né, que eu vou tendo. Então, já tem mais ou menos uns 3 anos aí que eu comecei a empreender no ramo de energias renováveis, né? Então, eu adquiri aí mais ou menos uns 6 anos de experiência, expertise no ramo de energia solar.
E aí eu, por ter dado muita aula para alunos na parte de estudo, né? Formei muitos alunos e eles mesmos foram ter interesse em fazer parcerias comigo, né? Até que chegou um ponto que eu falei assim, pô, tem mercado para ser explorado aí, né? Tipo, já formei diversos alunos, o pessoal está ingressando na área e não tem muito conhecimento, está querendo ingressar na área e não tem muito conhecimento para ingressar. E aí eu comecei fazendo parcerias com um, com o outro, e aí abri uma empresa de prestação de serviço, né, na parte de projetos. Aí aqui em Ribeirão Preto, eu comecei a chegar uma outra demanda, né, que era de qualificação, porque a gente estava surgindo muita obra, né, e só um momentinho aqui, rapidinho. Aí começou a surgir muita obra, né? Mas só que tinha pouca mão de obra. Então a gente investiu num local para poder abrir e formar mais pessoas para que a gente pudesse ter mais mão de obra, né? Só que o que aconteceu? Devido a um marketing meio furado, porque houve uma regulamentação da lei aqui, né? O pessoal começou a usar essa regulamentação da lei como um alavancamento na venda, né? Que era o quê? Ó, compre agora, porque quando mudar a lei, não vai dar mais para colocar um sistema na sua casa, né? E aí, devido a isso, na virada do ano, né, as vendas caíram e muito, né? Muitas empresas quebraram. E eu tô meio que nesse bolo aí também, né, das empresas que estão meio que quase saindo do mercado também, né? E aí, em cima desses 10 pontos aí, o que que você acha que você, qual conselho que você me daria para eu me precaver mais com relação a esses imprevistos que podem acontecer aí no mercado? Muita informação, né, Tânia? Não, yeah. É, bom, eu acho que podemos utilizar o resto do tempo tentando te ajudar. Mas o que eu faria? E até é quase a mesma resposta que eu falei para. Agora nem lembro quem foi que perguntou, mas. Acho que foi o Adriano, né? Mas o que eu faria? Eu ia, porque às vezes o mercado, que nem a situação em que você está, mercados movem, certo? Situações, demanda diminui bastante por causa de várias razões. Aí, bom, a respeito de energia, um ramo, um campo em que você tem experiência, tem especialidade, o que eu faria é pesquisar com seus clientes frustrações que eles têm, ideias que eles têm. Se você oferece algo que seria que eles gostariam que o mercado não oferece. Eu não sei exatamente, mas eu acho que isso aplica essa ideia, essa maneira de pesquisar, aplica em cada ramo, porque talvez se você pesquisa com 20 clientes que já aplicaram, já compraram solar de você anos atrás ou ano passado, e você vai pesquisando. Eu estou tentando pesquisar o que eu devo fazer no futuro, como eu posso aumentar o serviço, o processo.
o que eu poderia ter feito diferente? Ou, se eu tivesse esse produto ou esse serviço, você tá desejando, e só chegando curioso, eu acho em 20, e vai demorar mais que 30 dias fazer isso. Mas se você faça essa pesquisa com 20 clientes passados, eu acho que eles vão te dar uma ideia que nunca imaginou. Uma direção, uma demanda que hoje você não sabe, eu não sei, eu nem posso recomendar. Mas dentro desses 20, existe algo que você pensa, nossa, eu poderia. Porque imagina se você pudesse voltar para todos os clientes que já vendeu e vender algo diferente. Já tem cliente, já tem relacionamento. Se você vendesse algo, eu nem sei exatamente o que é, mas ao chegar curioso assim, a nova ideia, e talvez você, depois de fazer essa pesquisa, você vira o seu negócio numa direção completamente diferente. Você está fazendo algo completamente diferente porque a demanda é maior em fazer isso. Mas talvez eu seja errado e você aprenda algo diferente, mas é só fazendo essa pesquisa que você, ao pesquisar, você não está gastando dinheiro, você não está comprando ou empregando pessoas novas, não tem nada a ver com obra ou com empregar ou gastar, é só pesquisar, utilizando tempo e experiência e com os relacionamentos que você já tem. Tem outra mão levantada, não sei se eu passou alguém. Tá, sei que estamos chegando na hora. Por que diferenciar? Eu acho que é óbvio. Então, eu vou pular algumas desses slides, mas ao diferenciar, é mais cliente quer trabalhar com você com mais clareza. Você não tem que vender para eles o que eles devem trabalhar com você. Quando a diferença é óbvio, a decisão para o cliente é bem mais fácil. Bom, eu nem vou falar. Eu acho que parte de seu plano de ação nos próximos 30 dias, se existe, não, eu não estou dizendo em Azul, Aerolíneas Azul, que é uma empresa enorme com marca forte, ou Antártica, sei lá, não estou dizendo em marcas poderosas internacionais, mas se existe alguém, talvez seja um amigo ou uma empresa em que você acha que realmente é um exemplo poderoso. Isso que eu fazia no início de empregar. Quando eu achava um mentor ou um exemplo poderoso, eu achava quem era o dono. E eu falei, eu não vou vender nada. Eu sou curioso, estou tentando aumentar, melhorar, aprender. Como você fez? Como você decidiu? Como você diferenciou? Fala sobre
como se diz? Journey. Jorneia? Jornada. Jornada. Fala sobre a jornada que passou em chegar onde você está. Porque eu sei, no seu bairro, na sua cidade, existem exemplos poderosos que tem de empresas, talvez sejam pequenas, mas são poderosos, estão gerando lucro, bastante lucro. Seja curioso com eles. Perguntam. Posso sentar com você e aprender de você. Não para... Bom, se isso é competição direta, eu não faria isso. Porque talvez eles não vão ser bem dispostos a abrir e conversar assim. Mas no ramo diferente, no mercado diferente, eu imagino que eles vão compartilhar. Mas, bom, temos mais ou menos 10 minutos. Quem quer ajuda? Pode ser sobre diferenciar ou não. Quem quer ajuda? Quem precisa ajuda hoje em seu negócio? Como assim precisaria de ajuda, ô Tanner? Em que sentido, na verdade? Tem dúvida, dificuldade, está perturbado em algo com o negócio agora? Bom, você é o de energia solar, certo, Gustavo? Isso, eu mesmo. Então eu sei a situação que você está e eu acho se nos próximos 60 dias você faça essa pesquisa, você vai ter mais clareza na direção em que você deve ir no futuro. Adriano. Não, é só uma observação, porque nos últimos anos aí, eu tenho trabalhado em vários ramos diferentes, né? E esse camaradinho aí, o Pedro, ele me deu um insight aí, porque eu vou direcionar para um produto só, um produto que tem o melhor custo-benefício, né? Pela questão do valor agregado. Então, que é o plano de saúde, né? Esse é o que eu escolhi para poder trabalhar focado nele. Mas nos ramos que que eu já trabalhei nos últimos anos, o que eu vejo? A maioria deles tem uma má estrutura, né? Não tem um processo. Ou se tem um processo, é um processo falho que se repete. Então, não alcança objetivo, fica um pouco fora do propósito da empresa, porque a empresa ela existe para dar lucro, né? Então, a maioria delas não chega nesse lucro. Então, essa oportunidade de estar com vocês aqui, falando sobre processo, né? Tendo a oportunidade de ouvir você que tem tido sucesso no seu negócio, isso é bom. Ainda você falando que teve um processo, porque nos ajuda a começar do modo correto, né? De repente pode ser um pouco sofrido no começo, mas o que acontece? Tentando estabelecer um processo, vai ser esse diferencial que você está falando, né? Que vai representar bem para os clientes que a gente vai trabalhar, para quem for agregado no trabalho que a gente está fazendo e para poder fazer as medições, né? As medições de qual os resultados que nós estamos alcançando a cada mês. Tem alguns negócios que faz essa medição até a cada semana. Mas, enfim, para poder trabalhar e conseguir enxergar o que se está fazendo, né? E o processo ajuda bastante para poder ter essa visão, né? De começo, meio e fim, a cada mês, a cada ano, né? Porque às vezes uma empresa ela trabalha um ano e se ela olha para trás ela não consegue enxergar nada, porque ela não mediu nada, né?
E se tem um processo, já dá para saber o que foi feito, o que precisa melhorar, saber onde está, né? Porque não adianta você querer mudar se você não sabe onde você está. E o processo é que ajuda para ter essas medições, né? É só esse comentário só. A, a maioria, obrigado. A maioria dos, dos negócios que tem, você tem um ano bom, outro ano que é mais difícil, não gera tanto lucro, e outro ano bom, outro ano difícil, e você faz nesse ciclo, normalmente é porque não tem processo. E porque quando você toma o tempo necessário para realmente saber o que é o processo. Daí você sempre está pensando maneira melhor, maneira melhor. Sempre tem uma maneira melhor de aumentar o processo, de melhorar o processo, de talvez é acelerar de ponto 3 a ponto 5 ou passo 3 a passo 5, como pode exercer menos esforço em completar certos passos. E só você pode aumentar isso ou melhorar isso só quando você sabe exatamente o que é. Você tem tudo desenhado, tudo descrito em papel ou desenhado, você sabe exatamente o que é. E então, por vocês que não. Hoje eu acho que eu dei muito tarefa de casa, porque se não sabe os três únicos, você tem que saber os três únicos. E talvez dentro disso, se você não sabe exatamente o seu processo, você vai ter que fazer isso. E eu sei, quando você está trabalhando em seu negócio todo dia, é muito difícil fazer coisas assim. Tirar ou tomar o tempo de trabalhar não dentro do negócio, mas você não está servindo cliente, você está trabalhando no negócio, fora do negócio, tentando construir o negócio e criar processo. Então, mas ao fazer isso, ao ter a disciplina de fazer isso, cada um, vocês vão sentir mais confiança, vocês vão ter mais clareza nas oportunidades em talvez criar serviço diferente, produto diferente, aumentar preço ou pode gastar menos. Você vai achar oportunidades de gerar mais quando você faça esse exercício. Mas temos tempo por mais uma pergunta. Pergunta, ajuda, dúvida, dificuldade, sei lá, eu estou aqui para ajudar. Mais um. Vai lá. Não tem vergonha. Não? Eu vou perguntar. Pergunta. Eu vou entrar numa empresa que é uma empresa familiar, que já tem um processo velho já. Vamos lá, não tem processo. Não tem processo. O que você faria para poder trazer algo novo para ajudar nessa empresa que tem lá mãe, filho e sobrinho? E eu chego lá que eu não sou parente de ninguém. E, bom, se não estão dispostos
Não, eles estão simpáticos com a situação. Ok. Ah, descreve o que vocês fazem. É uma corretora de planos de saúde. Ok. Ela, no Bom, passado, eles tiveram uma boa projeção, né? Trabalharam muito, tudo. Hoje em dia está baixo, né? E eu tenho estudado bastante, né? O processo, tenho seguido alguns mentores dessa área e eles têm algumas mensagens muito claras de como fazer, né? E lá não tem processo, não está trabalhando com equipe, então eu estou chegando lá para poder ajudá-los na remontar remontar não, criar um processo. É isso que eu estou fazendo. bom, o que eu faria? Eu sentaria com talvez a mãe, porque ela fundou, né? Sim, Ou, e eu não sei exatamente como a equipe funciona, então pode ser com todo mundo ou só com a mãe sim, e descreve e vamos escrever bem do início, quando recebemos primeira oportunidade. Descreve exatamente o que fazemos. sim, Tudo, do início até completando, vendeu, comprou, terminou tudo. E você quer anotar e descrever tudo. E eu gosto de desenhar. Então, eu eu também. faria assim. Eu faria, eu vou levantar. Eu ia escrever tudo. Começamos um passo, dois, assim, e descrevendo. E depois de ter tudo anotado, é assim. Bom, pelo menos para mim, eu posso olhar para todo o processo. Eu posso achar uma coisa, um passo, podemos evitar isso, ou podemos acelerar. Isso demora 2 semanas. Eu nem sei, eu tô só dando exemplo, mas esse passo demora 1 semana, ou 2 dias, ou 3 horas. Podemos acelerar e fazer em 10 minutos, ou algo assim. Você pode achar uma, como se diz? In, inefic- ineficiência? Não. Pode ser. I- Ineficiência, Ineficiente. do, ineficiência do processo e só começa com achando e você pode iterar e para não nossa, desculpa para não oprimir ou submergir, pode dizer a a família oprimir? Não, não é a palavra. Bom, não estressar seu equipe em Certo. tentando mover tudo. Você acha uma ou dois passos no processo em que vai acelerar o máximo, ou vai dar uma experiência, ou gerar mais lucro, ou sei lá, vai aumentar tudo mais do que todos os outros. Tá. E começando assim e tirando, isso que eu faria. Mas ao ter tudo mapado assim, você vai ter clareza em que pode fazer para ajudar. Bom, eu acho que chegamos à hora. Valeu todo mundo.
pela participação. Eu gostei muito. Espero que todo mundo recebeu alguma coisa, uma ideia. Eu já falei várias vezes sobre plano de ação. Uma coisa que você vai comprometer, fazer diferente nos próximos 30 dias, porque assim, ao comprometer e realmente fazer, e que vocês vão na frente, todo mundo, todos nós, ao fazer isso, vamos na frente, vamos melhorar e aumentar cada um de nossos negócios. Obrigado.